profeta Jonas, está lá no livro dos profetas menores, depois de Salmos, depois de Isaías, depois de Jeremias, mais para frente um pouquinho, está nesse miolo aí dos profetas menores. É um livro que é pouco lido, a gente acaba tendo uma dificuldade de encontrar. Profeta Jonas, capítulo de número 2, capítulo de número 1, perdão. Versículo de número 2. Esse livro é bem pouquinho mesmo, são 4 capítulos só. Se você ainda não teve a oportunidade de ler um livro do Antigo Testamento, te aconselho a você ler esse livro, é muito bom, muito bom mesmo. E são apenas 4 capítulos, né? E todos os capítulos são bem pequenos, em média aí de 10 a 15 versículos em média. Mas o maior deles é o capítulo 1, que tem 17 versículos. Então, um texto muito rico e muito bom para nós meditarmos nessa noite, no nome de Jesus. Todos acharam, queridos irmãos? Amém? O texto diz assim a palavra do nosso amado Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos ler só até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, adentrando a Tua presença em oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, mais uma vez, por Tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem muito a nos ensinar, através da vida desse profeta, desse homem de Deus que o Senhor levantou. E nós somos muito parecidos com ele, Senhor. Por isso te suplicamos que ilumine o nosso entendimento, que saiamos daqui edificados, fortalecidos, motivados pela Tua santa palavra. Senhor, seja glorificado aqui neste lugar esta noite. Derruba o muro da separação, derruba os muros da inimizade, derruba o muro, Senhor, das friezas espirituais que tanto nos afeta nessa geração. Oramos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos alimente com a Tua santa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? O livro traz o nome do profeta, o profeta Jonas. Jonas, por incrível que pareça, até hoje não entendo porque significa pombo. E eu até sofri bullying com isso na autoescola. Ah, o pombo chegou. Mas o sentido aí era o pombo é símbolo da paz, né? Então, Jonas é símbolo de paz, de tranquilidade, mas, literalmente falando, o nome hebraico Jonas significa pomba, o pombo. E Jonas era filho de Amitai, o nome do pai de Jonas chamava Amitai. Ele morava em Gat-Efer, que ficava próximo de Nazaré, 7 quilômetros de Nazaré, e ele era da região da Galileia. Inclusive, os fariseus, quando perguntaram se podia vir algum profeta, se tinha na história algum profeta vindo da Galileia, eles erraram, porque Jonas era profeta e era da Galileia. Ele morava em Gat-Efer, ele era da tribo de Zebulon e ficava pertinho de Nazaré, a cidade natal de Jesus.
aproximadamente 7 quilômetros. Ele é o autor do livro. Para você ter ideia, esse livro foi escrito por volta do ano 760 a.C. Isso há 2.700 anos atrás, Rogério. 2.700 anos atrás é que o profeta Jonas escreveu esse livro aproximadamente. E essa história, apesar de ser tão antiga, ela ainda é muito atual e é somente um milagre para preservar essa história durante 2.700 anos. É por isso que eu creio cada vez mais na Bíblia como palavra de Deus, porque nenhum livro foi preservado como a Bíblia foi preservada. Nenhum livro antigo tem mais manuscritos do que a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o livro mais vendido no mundo, e um livro que foi escrito há mais de 2.700 anos atrás. Ele profetizou na época do rei Jeroboão II, e durante ele profetizou, e aparece também em Reis, quando ele profetiza a prosperidade de Israel. Mas o livro que ele escreve tem a sua autoria, ele é o autor do livro. E o livro de Jonas começa com um chamado, com uma vocação. Ele começa com uma ordem de Deus. O versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, ou dizendo isso para Jonas. O livro de Jonas, o primeiro versículo, ele começa com um chamado, com uma vocação, com uma convocação de Deus a uma pessoa. Jonas recebe um chamado, uma ordem, um ministério para exercer para o Senhor. Então Jonas já inicia o livro dele, dizendo que a chamada dele, o dom que ele recebeu, a vocação de ir até Nínive, foi dada pelo Senhor. E quando a gente fala de vocação, essa palavra, o livro já começa com essa vocação. A palavra vocação significa chamar. Então quando a gente fala, sou vocacionado para uma determinada coisa, eu estou dizendo que eu sou chamado por Deus para uma determinada coisa. A vocação é o que dá sentido para a existência. A vocação é aquilo que a pessoa sabe para que ela nasceu, ou seja, aquilo que ela nasceu para fazer. A vocação é aquilo que a pessoa tem consciência de que ela foi capacitada por Deus para exercer uma determinada atividade ou um determinado ministério. Existem dois tipos de vocação: a vocação geral e a vocação específica. A vocação geral é para todos e a específica é em particular para cada um. A vocação geral, ou um chamado geral, é que todos os homens, não importa a sua cor, sua raça, sua nacionalidade, sua posição social ou sua escolaridade, todos sem distinção alguma são chamados para servir a Deus. Essa é a vocação geral. Qual é a minha vocação? Existe a vocação particular e a vocação geral. A vocação geral é que todos nós fomos convocados por Deus a servi-lo. E esse é o fim principal de todo homem: servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e a desfrutar da sua presença para sempre. Nenhum homem ele escapa dessa vocação, desse chamado e dessa convocação de Deus. Ninguém consegue viver plenamente feliz fora da vocação. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados e convocados para servir aquele que governa todas as coisas e que se assenta no trono. Nenhum de nós podemos dizer: eu não tenho vocação, porque todos nós estamos sendo chamados nessa noite. Fomos chamados para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Agora, o chamado específico é um chamado que nem sempre a gente consegue descobrir que tipo de chamado é que a gente tem específico. Jonas recebe um chamado especial, um privilégio de ser embaixador do reino de Deus na cidade de Nínive. E
não haveria a possibilidade de rejeição por parte daquela cidade. Então, o que eu quero entender, vocês entendem, Jonas tem um chamado específico, uma vocação específica para ir até uma cidade e proclamar naquela cidade a mensagem que Deus havia convocado o seu ministro para anunciar, e aquela cidade não tinha escolha. É interessante que o livro de Jonas, ele retrata a soberania de Deus sobre a natureza, a soberania de Deus sobre a criação, e ele retrata também a soberania de Deus sobre os reinos e sobre as pessoas. Quando Deus chama Jonas, ele está enviando Jonas como um embaixador, ele está enviando Jonas como um mensageiro, como um escolhido, como um vocacionado por Deus para denunciar a podridão da cidade iminente, da podridão dessa cidade de Nínive e do iminente dia do juízo que estava à porta. Então não é fácil descobrir o chamado específico que nós temos. Mas Jonas tinha uma vocação. Qual era a vocação específica de Jonas? Ser profeta de Deus, ser mensageiro de Deus, anunciar a palavra de Deus como Deus deseja que seja anunciada. Lá em Reis, o profeta Jonas profetizou prosperidade de Israel. Israel foi no tempo de Jeroboão II, ele viveu o reino do norte, viveu a sua melhor fase em termos de prosperidade. Mas aqui ele é convocado novamente por Deus para ir a uma cidade pagã, para ir fora dos portais, dos portões de Israel e anunciar uma mensagem a uma cidade que era uma cidade terrivelmente violenta. O verso 2 diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que interessante, Deus está dizendo para Jonas: eu tenho pressa no seu chamado, eu tenho pressa que você vá até a cidade de Nínive, porque a maldade dessa cidade subiu até a minha presença. E Nínive era a capital da Síria, era famosa pela sua crueldade, e ela era inimiga histórica de Israel e de Judá. A cidade de Nínive ela foi fundada por Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé, está lá em Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 12. E a cidade de Nínive era considerada naquela época a maior cidade do mundo antigo. Ela tinha cerca de 120 mil habitantes, era uma grande cidade. Para você ter ideia, precisava de aproximadamente 3 dias de caminhada para você atravessar toda a cidade de Nínive. Era uma grande cidade. Aí Deus está convocando um dos seus mensageiros, Deus está convocando um dos seus ministros, Deus está vocacionando alguém e dizendo: vai àquela grande cidade e pregue contra ela, não é a favor dela, pregue contra ela, porque a maldade dela chegou até a minha presença. E para você ter ideia da violência que eram os ninivitas, a história diz que os assírios, é dito dos assírios, que a Nínive era a capital da Síria, que os assírios não tinham muita ideia de fazer presos de guerra, eles não tinham misericórdia, eles não faziam muito preso. Quando eles invadiam uma nação, uma cidade, eles usavam de muita violência, como arrancar a língua, cortar as mãos, os pés, vazar os olhos dos inimigos, jogavam óleo quente nos caras, isso quando não tirava a pele inteira. E a Síria tinha feito várias excursões contra Israel, e se você ler em Naum capítulo 3, versículo 1 a 3, está falando da queda dessa cidade. Essa cidade foi destruída 150 anos depois do profeta Jonas. E eu quero ler um pedacinho aqui da profecia de Naum contra a cidade de Nínive, que fala um pouco da maldade que tinha em Nínive, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Naum 3 e 1 diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres,
corpos sem conta, gente tropeçando por cima dele, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e muitos povos com a sua feitiçaria. Olha como é que era a cidade de Nínive. Era uma cidade violenta, era uma cidade sanguinária, era uma cidade fraudulenta, cheia de fraude, cheia de mentira, cheia de prostituição. E ele está dizendo que essa cidade, ela fraudou muitas nações, ela prostituiu muitas nações e povos, e ela ainda mais usou de feitiçaria contra esses povos. E a Bíblia diz que essa cidade foi destruída. Agora Jonas é chamado a ser um profeta e mensageiro nessa cidade sanguinária e violenta. Jonas é chamado a pregar contra essa cidade. Eu pergunto, será que você iria, se fosse no lugar de Jonas, sabendo que você ia lá no meio dos inimigos, pregar uma mensagem de destruição contra aquela cidade? Jonas, ele intentou fugir. De fato, uma coisa que nós aprendemos é que não há como ficar neutro diante do chamado de Deus. O próprio ato de dizer não é uma resposta ao Senhor e uma reação ao nosso chamado. A ordem de Deus para Jonas era urgente. Vá depressa à grande cidade. Deus tem pressa em enviar os seus mensageiros. E ele diz: vá depressa à grande cidade e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até a minha presença. A mensagem que Jonas foi convocado a pregar, a mensagem que Jonas tinha que anunciar, não era uma mensagem de autoajuda. Imagina os pregadores coaching pregar lá em Nínive, eles iam fazer festa, né? Não era uma mensagem de autoajuda. Ele não foi pregar para alguém, para deixar alguém com a estima elevada. A mensagem que Jonas foi pregar não era mensagem de prosperidade, como a gente ouve muito aí em vários lugares. A mensagem de Jonas não era mensagem de 12 passos para a prosperidade financeira. A mensagem que Jonas foi convocado a pregar não foi uma profecia de bajulação, como nós ouvimos muito hoje nas ruas, dizendo: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, enquanto o cara está afundado no pecado, na imoralidade, na prostituição, na ganância, na corrupção generalizada. Essa não foi a mensagem que Jonas foi pregar. A mensagem que Jonas foi pregar era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de uma pregação contra o comportamento violento daquela cidade, era uma mensagem que denunciava a imoralidade, que denunciava os fraudes, que denunciava aquela cidade, dizendo: se vocês não se arrependerem, Nínive será destruída. Essa é a mensagem que Jonas foi convocado a pregar naquela cidade. E é interessante que nós temos sentido falta desse tipo de profecia ultimamente, porque as igrejas estão cheias de profecias bajuladoras. As mensagens não estão sendo chamadas ao homem ao arrependimento, mas Jonas, como um mensageiro de Deus, ele foi convocado a denunciar o pecado da humanidade. Ele foi denunciar o pecado da cidade de Nínive. E nós, como cristãos, nós também somos convocados por Deus, convocados para denunciar a corrupção, convocados para denunciar o pecado. Nós somos convocados para, mas hoje tem um mundo aí de pessoas politicamente corretas que dizem: você não pode julgar, você não pode apontar o dedo. Não sou eu que aponto o dedo, não sou eu que julgo, é a palavra que está julgando, é a palavra que diz que é pecado, é a Bíblia que diz que é errado. E nós, como mensageiros vocacionados de Deus, nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus na sua integridade, na sua palavra limpa, como ela está escrito. E uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho observado, e meditei muito sobre isso essa tarde, é que o mundo, ele caminha a passos largos para a destruição. Vocês concordam comigo que o mundo está a passos largos para a destruição? E os profetas de hoje insistem em pregar uma mensagem que deixam as pessoas acomodadas nos seus pecados. Isso que me deixa incomodado. A mensagem que as pessoas têm pregado para o mundo é uma mensagem que tem deixado as pessoas tranquilas quanto à sua infidelidade,
infidelidade, quanto ao seu pecado, quanto à sua vida imoral, quanto à sua prostituição. A verdade, nós estamos sendo Jonas no meio de uma Nínive gigante chamada mundo, vendo o mundo perecendo, afundando em imoralidade e pecados terríveis, e nós não estamos sendo profetas do Altíssimo, nós estamos com medo de ofender as pessoas com a verdade, e o mundo está caminhando para isso, e a mensagem de juízo deixa as pessoas para baixo. Então não vamos incomodar as pessoas com essa mensagem dura, porque se você pregar duro, as pessoas não vão gostar. O mundo está difícil demais, mas queridos, o mundo está caminhando a passos largos para a destruição, para o inferno, para o abismo, e a igreja é a portadora da verdade. Se você não pregar a verdade, quem é que vai pregar, meu irmão? Se você não denunciar o pecado, quem é que vai denunciar? Se você não mostrar para essas pessoas que o caminho que elas estão praticando é um caminho de morte, quem é que vai fazer essa denúncia? Nós somos convocados por Cristo, pelo Evangelho, para ser sal da terra, para ser luz do mundo e para denunciar o pecado e chamar as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Essa é a mensagem que tem que ser pregada esse dia. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar. Mas as pessoas estão com tanto medo de denunciar o pecado, que nós estamos vendo as igrejas abarrotadas de pessoas. Eu tive uma experiência muito grande uma época para trás, na mente de Deus, quando eu preguei lá uma vez, passando sobre o juízo final. A mensagem quase nem ouve, na verdade. Quantas vezes já ouviu sobre o juízo final? O juízo do grande trono branco. Poucas vezes, né? Pouquíssimas vezes. Eu lembro que esse dia, por bondade de Deus, Deus me direcionou a pregar sobre o juízo do grande dia. E aquele dia Deus me deu autoridade, eu denunciei o pecado com muita autoridade, Deus me deu graça, eu denunciei o pecado. Eu falei, você que está aqui dentro, você acha que Deus não está te vendo, não? Você acha que Deus não vê você sair daqui, pegar sua amante, ir para um motel e se prostituir com ela? No dia do juízo você vai estar sentado lá diante do trono e vai ser julgado e condenado pela sua vida profana. Você que se esconde atrás da Bíblia, é religiosidade, que está aqui dentro, mas lá fora não tem nenhum comportamento cristão. Você vai estar no dia do juízo sendo condenado, porque você não vive a vida que você professa. Você que se esconde atrás da igreja, e foi uma mensagem muito dura mesmo. E as pessoas talvez pensaram, poxa vida, o pastor está pregando muito pesado. Terminou a pregação, algumas pessoas vieram até a frente entregando a vida para Jesus, chorando. Inclusive um dia foi o Nael, lembro do Nael, tem uma imagem do Nael chorando lá na frente, apavorado, com medo. E terminou o culto, um culto normal, as pessoas ficaram com o olho desse tamanho me olhando assim, porque parece que é a primeira vez que elas ouviram falar sobre o juízo final. Quando terminou o culto, 3 pessoas vieram me procurar. Essas 3 pessoas até hoje me deixam impressionado. Primeiro foi uma irmã querendo divorciar do marido. E ela disse, pastor, eu estava disposta a divorciar, mas essa mensagem está falando no meu coração, o que eu faço? Eu disse, perdoa o seu marido, reconcilie com ele, volte para casa, seja feliz. Dedique sua vida ao Senhor. Passou um tempinho, o marido daquela mulher foi me procurar. O cara da polícia civil, negou o grandão, com guarda-roupa. Ele me procurou e disse, pastor, eu estou apavorado, eu estou com medo. Mas por que você está com medo? O que aconteceu? Ele disse, eu estou traindo a minha mulher. Esse cara que você falou que vai para os motéis trair, sou eu estou com medo, eu vou para o inferno, o que eu faço? Eu disse, você vai mesmo, se você não se arrepender. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, se reconcilie com a sua esposa e seja perdoado pelo Senhor. E o último caso me chamou, me deixou de queixo caído. Um jovem me procura e disse, pastor, eu quero confessar para você o que foi. Eu estou morrendo de medo, porque eu estou com medo de ser julgado. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Ele diz, eu sou garoto de programa. Eu deito com homens, deito com mulheres, deito até com pastores, eu já deitei. E é jovem de igreja, com a Bíblia bonitinha no braço, cara, fazia parte da equipe de louvor. Garotos de programa. Sabe por que isso? Porque a mensagem do juízo sumiu das igrejas. Os homens que foram chamados e vocacionados como profetas se venderam para as curtidas nas redes sociais. Aqueles que se intitulam profeta
Eu vou ser profeta de Deus na sua vida e começa a mentir descaradamente, ensinando besteiras na igreja, falando nomes, chutando por alto. Eu estou cansado de ver isso nas redes sociais, pessoas que ficam 1 hora, 2 horas revelando e revelando e revelando e revelando mentira em cima de mentira. Se venderam para ter curtido e para ter seguidores nas redes sociais, mas Deus está chamando profetas nessa noite, irmãos. Jonas, homens vocacionados para ir até este mundo podre e denunciar o pecado e chamar os homens ao arrependimento. Nós precisamos, porque se nós não denunciarmos o pecado, quem é que vai? As pessoas vão continuar vindo para os cultos e sendo garotos de programa, vão continuar vindo para os cultos e sendo adúlteros. Sabe por quê? Porque quando eles entram nas igrejas, o que eles mais ouvem é: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não é isso? Oh, meu irmão, Deus tem uma obra gloriosa. Tem nada, Deus tem ira contra você que está em pecado. Deus está irado contra o seu pecado e Ele está te chamando a arrependimento enquanto é dia. Ele está te chamando a se arrepender enquanto é tempo, porque Ele está dizendo: o juízo está à porta. E se quando o juízo chegar, o juízo vai ser sem misericórdia. Não adianta fugir, não adianta se esconder atrás da religiosidade. Se nós não chamarmos os homens ao arrependimento, nós estamos negando a nossa fé. E o máximo que a gente consegue às vezes é inimizade com isso. É inimizade. Nós estudamos o livro de Romanos inteiro, lê os 3 primeiros capítulos. O que Paulo fez? Paulo denunciou o pecado o tempo inteiro. Primeiro capítulo denuncia os pecados dos gentios. No segundo capítulo denuncia o pecado dos judeus. No terceiro capítulo denuncia o pecado da raça humana inteira. Ele fala: todos pecaram. Não há nenhum justo sequer, ninguém, todos se corromperam. Sabe o que Paulo está ensinando para nós? É que se a mensagem do Evangelho não for pregada na sua integridade, os homens não terão consciência da necessidade de se arrependerem. Não terão consciência. As pessoas vão até os cultos, e eu estou cansado de ver isso. Pessoas com a vida ímpia, sem nenhum comportamento cristão, sem nenhum fruto cristão, mas que estão indo às igrejas fazer campanha de prosperidade. Elas não estão preocupadas com a alma das pessoas, estão preocupadas com o bolso das pessoas. E onde estão os profetas chamados por Deus para pregar a verdade? Onde estão os vocacionados para serem mensageiros da salvação para os perdidos? Onde estão aqueles que são chamados para alertar das grandes cidades de Nínive do nosso tempo, que o juízo de Deus se aproxima? Onde estão os profetas chamados por Deus para pregar essa verdade gloriosa do Evangelho? Onde estão os profetas chamados por Deus para denunciar o pecado? Olha o versículo 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Observe uma coisa, irmãos, o verso 2: a sua maldade subiu até a minha presença. O que eu aprendo com isso? Haverá um tempo de juízo para toda a maldade humana. Nada vai ficar impune. Você já leu Atos capítulo 10, versículo 42, versículo 43, diz assim: Ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele, Jesus, que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão de pecados mediante o seu nome. O que o discípulo está dizendo é isso: esse Jesus, Ele nos mandou pregar que Ele foi ressuscitado dos mortos como testemunho de que Ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. E a única esperança para o ímpio, para o perdido, é se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Jesus para que os pecados sejam perdoados. É a única chance, queridos. Nós não vamos lá pregar juízo somente, nós vamos pregar a porta da salvação para essas pessoas. Ei, meu filho, acorda! Porque o juiz está à porta. Se você não se arrepender, o justo juiz está vindo. Porque hoje o que tem a sensação no Brasil é de impunidade. Não é verdade? A gente vê tanto crime
sai tranquilinho pela porta da frente, ninguém parece que está tudo passando batido, mas não. O que o texto está dizendo é que ele é juiz dos vivos e do morto, o mesmo juiz que julga os vivos. Se o cara se matar para fugir da condenação nessa terra, ele vai encontrar o juiz dos mortos do outro lado. Cristo, o justo juiz de toda a terra. Mas a Bíblia está chamando: arrependei-vos, se volte para Cristo, se volte para o Evangelho. Talvez você já cansado de ouvir isso, mas eu preciso repetir: não há outra mensagem para nós pregarmos. Nós estamos no Facebook, e eu preciso que as pessoas entendam que o dia do juízo está vindo e que nenhum pecado vai ficar impune, a não ser que seja perdoado por Cristo. Talvez você está pensando que tudo vai terminar em pizza, que nada vai ser resolvido, que, por exemplo, 50 milhões de aborto anual vai dar em nada, que milhões de crimes, corrupção, engano, mentira, extorsão, vai ficar tudo por isso mesmo, porque agora nós estamos legalizando o aborto. Então não é mais crime em muitos países, como a França, que está, não sei se é todos os lugares da França, está legalizando o aborto até os 9 meses. Daqui a pouco eles vão criar uma lei que você pode matar o seu filho até 1 ano de vida. Porque se for matar com 9, 1 ano não faz muita diferença, não. Daqui a pouco eles vão dizer isso. Aí dá a sensação que tudo isso vai ficar impune, mas não. Todos esses crimes, todas as mentiras contadas, todos os adultérios, todas as prostituições, tudo está sendo guardado para o dia do julgamento final. Tudo está sendo denunciado, e foi isso que Deus disse para Jonas: a maldade desse povo chegou até mim, está no limite. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. Deus já destruiu Sodoma e Gomorra, queridos. Deus destruiu as pessoas na época de Noé. Não é mentira, isso é prenúncio do que está para vir novamente. Se nós não acordarmos, nós estaremos pregando o evangelho falso. Amém, irmãos? Amém. Meu amigo, tome cuidado, porque nós somos vocacionados por Deus para pregar o Evangelho. E quando a Bíblia fala de Evangelho, está falando de boa notícia. Qual que é a boa notícia? É de que nós somos salvos da ira vindoura. Se você ler Apocalipse, você vai ver sobre a ira de Deus. Montes caiam sobre nós, porque nós não suportamos a glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque é chegado o dia do juízo. Quem vai suportar? Quem vai poder escapar? É isso que o texto está dizendo. Nós somos salvos da ira, somos salvos da condenação eterna, e essa mensagem que nós temos que pregar. O juízo está à porta, mas a porta da salvação ainda está aberta. Ainda não se fechou, ainda é tempo. Você que está nos assistindo nas redes sociais, meu amigo, se arrependa dos seus pecados. Você que tem vivido uma vida profana, uma vida imoral, você que desviou do Evangelho, você que está achando que tudo vai terminar em pizza, se arrependa, porque o justo juiz está vindo. E ele está vindo para exercer justiça, ele está vindo para condenar a impiedade, condenar a maldade. Se você não se arrepender, você será condenado. Então se arrependa, meu filho. Não espere o dia do juízo e da condenação chegar até você. Cristo quer te perdoar. Ele deseja te perdoar, se você crer nele como seu Salvador. Nós somos vocacionados, irmãos, para servir a Deus. E Jonas foi vocacionado para ser profeta do Senhor. Não se iluda com o falso evangelho. Não se iluda com o liberalismo teológico. Não se iluda com a teologia da prosperidade. Não se iluda com essas coisas, meu filho. Não se iluda com a igreja cheia, nem com a igreja vazia. Não se iluda com o engano daqueles que exploram o bolso das pessoas nas redes sociais, nas televisões. Mas se prepare para aquele grande dia que está vindo. Eu falei isso com o pastor Nils ontem, a gente estava conversando.
E eu disse, está faltando, sabe o que? Fervor espiritual na vida da igreja. Os crentes estão perdendo o fervor. Os cristãos estão perdendo a motivação. Vir aos cultos está ficando cada vez mais difícil. A gente não consegue inteirar 25 pessoas para vir de culto. Você observou que dificuldade que é uma igreja que tem mais de 30 pessoas, que tem umas 50, 40, 50 pessoas. A gente tem dificuldade de completar 20, 25 vagas na igreja. A cada dia que passa, a frieza espiritual tem tomado conta. As coisas espirituais parece que estão perdendo valor. Ler a Bíblia, para muitos, dá a sensação de que é perda de tempo. Eu estou lendo a Bíblia, mas estou tão ansioso para ver o WhatsApp que parece que, nossa, você está tomando meu tempo, porque eu não vejo a hora de terminar isso logo para não ficar livre. Nós estamos tão frios que nós já não temos mais tempo para orar em casa, orar com os nossos filhos. Nós estamos abandonando o Evangelho pouco a pouco. Mas Deus está levantando novos Jonas, vocacionados, homens vocacionados. E é interessante no verso 3 que Jonas, olha o que diz o 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu da presença do Senhor. Nós temos fugido tanto da presença do Senhor ultimamente. Nos nossos barcos do entretenimento, nos nossos barcos da diversão, nos nossos barcos da felicidade neste mundo, nós temos sido esses Jonas. Deus é muito misericordioso com a gente. Jonas fugiu do chamado e não queria ser embaixador do reino de Deus. Aí eu pergunto, por quanto tempo nós vamos continuar fugindo? Até quando nós vamos continuar correndo? Até quando nós vamos encontrar barcos fugindo para Tarsis? Vamos querer fugir da presença do Senhor. Mas deixa eu dizer uma verdade, Deus é soberano sobre a sua vida. Na nossa vida, quem manda é o Senhor, querido. Se você não sabe disso, fica sabendo. Deus manda em Nínive, Deus manda em Jonas, Deus manda em Israel, Deus manda no mar, Deus manda no vento, Deus manda no peixe, Deus manda em tudo. E Ele não nos deixará fugir do nosso chamado. Fugir do chamado é enfrentar tempestades. Jonas tentou fugir, mas ele foi encurralado no mar para voltar para o seu chamado. E que bom se isso acontecer conosco, quando Deus envia tempestades na nossa vida para nos chamar de volta para o chamado. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós não podemos passar a vida inteira fugindo do chamado. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Já pensou chegar no último dia e Deus te chamar para julgamento e requerer de você sobre que tipo de pai e mãe que você foi para os seus filhos? O que você vai apresentar para Deus naquele dia? O que você tem ensinado para os seus filhos nesses dias, irmãos? Que tipo de cristianismo você tem ensinado para eles? Você tem sido profeta na sua casa? Você tem sido profeta Jonas na sua casa ou você está acomodado? Queridos, não deixe o seu filho pecar em paz. Incomode ele. Denuncie o pecado. Mostre na Bíblia. Ore. Confronte. Mas ele vai ficar com raiva de mim, que fique. Ele não vai gostar, que não goste. Faça igual meu pai fazia. Quebrava os nossos CDs com raiva. Esse tipo de CD não entra na minha casa, não. Esse tipo de revista eu colocava fogo. A gente ficava com cara desse tamanho e falava o quê? Porque ele nunca deixou a gente acomodar no nosso pecado. Você pode até pecar, mas eu vou te incomodar, porque eu sou profeta e nós temos que ser profetas. Nós estamos vendo os nossos filhos esfriarem e eu fico encabulado com isso. O filho de 5, de 10 anos fala, não vou na igreja hoje, a mãe deixa, o pai deixa. O que é isso que nós estamos vivendo, irmãos? Acorda, igreja, acorda. Filhos, pais cristãos que deixam os filhos se prostituir no quarto, é melhor que dentro que lá fora, porque eu estou vendo, não, melhor que dentro nada. Aqui não é motel para ninguém ficar prostituindo, não, rapaz. Respeita da casa de um cristão genuíno. Aqui tem crente, aqui não vai fazer essas besteiras.
Porque nós somos cristãos. Nós temos o dever de ser vocacionados nós somos vocacionados por Deus para denunciar essas coisas. Amém, irmãos? Amém. Talvez esse tipo de mensagem aqui não deixa a gente muito empolgado com essas coisas, né? Mas é o tipo de mensagem que a gente está precisando ouvir cada dia mais. Tome cuidado, irmãos, para não viver uma vida ímpia sem perceber. Tome cuidado com aquilo que você assiste, com imoralidades. Não estou pegando moralismo, não. A salvação é pela fé em Jesus e todos nós falhamos em muitas coisas. Mas eu estou dizendo que nós precisamos dar bons testemunhos para a nossa família e para a sociedade que nós somos cristãos. Tome cuidado com o vocabulário que você usa. Pare de contar. Se você pare de contar piadas imorais, gracejos imorais, palavrões dentro da sua casa. Pare com isso. Eu não vi ninguém que xingar palavrão, pegando de forma generalizada. Mas se arrependa. A salvação está aí, meus irmãos. Talvez não pareça, mas o dia do juízo está mais perto do que nós imaginamos. O mundo está podre. O mundo está 10.000 vezes pior do que Nínive. Ninivitas, eles matavam os inimigos de guerra e faziam montanhas de cadáveres. Nós estamos matando 50 milhões de crianças no ventre por ano. 50 milhões de bebês são assassinados todos os anos em clínicas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive por até alguns saltos denominados cristãos. O mundo antigo não assassinava bebês como nós assassinamos, não. Eles tinham muito prazer de ter criança. Lê o Antigo Testamento para você ver. Era a coisa mais linda do mundo, é ter muitos filhos. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para os filhos como um empecilho. A mãe quer matar o bebê no ventre porque ela acha que o bebê vai atrapalhar a vida dela e ela não vai ter o sucesso profissional que ela deseja. Porque ela não está preparada financeiramente para ser mãe, então vamos matar. Nós somos muito piores do que ninivitas. Sodoma e Gomorra também estava perversão sexual terrível. Nós somos muito piores. Porque a pedofilia está sendo defendida por alguns aí como alguma coisa que é uma doença. E por incrível que pareça, a Damares falou que existem casos de pedofilia até de crianças recém-nascidas foram abusadas no braço, crianças de 1 mês de vida. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós não estamos denunciando mais. Estamos tranquilos aqui no nosso gueto cristão. Fechamos o nosso guetinho aqui, estou salvo, na nossa arca de Noé. Está todo mundo bem. E nós não temos mais coragem de pregar nem para os nossos filhos, nem para a nossa família. Aí eu pergunto, será que nós somos vocacionados? Vocacionados, chamados por Deus? Você é chamado para servir a Deus, meu filho. Mas você também tem um chamado especial, pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não se acomode com a vida pagã. Paganismo, o fim dele é a destruição. Mas se autoavalie para que você viva uma vida na presença do Senhor. Agora, se você não quiser crer, o dia do juízo está chegando. Aí vai ser tarde demais. Vai ser muito tarde. E a condenação vai ser muito dura para aqueles que rejeitam o plano de salvação que é Deus, que Deus deu para nós. Deus abençoe a sua vida. Queria pregar sobre isso essa noite, sobre essa vocação, esse chamado. E que Deus levante mais homens e mulheres vocacionados a pregar o Evangelho. A anunciar as bondades de um Deus glorioso, mas que não compactua com o Evangelho. Não caia nessa ideia de um Deus fraco, de um Deus que não vai punir o pecado. Deus vai punir o pecado. É bíblico isso. Ele já tem punido isso ao longo da história, e o dia do juízo as pessoas vão ver isso acontecer para todas as tribos, línguas e nações naquele dia. Amanhã, irmãos, amém, queridos? Terça-feira é o nosso culto, é o culto com as mulheres. Todas as irmãs estão convocadas a vir aí, participar desse trabalho glorioso, muito bom.
O estudo está sendo uma bênção. Então, terça-feira, estudo com as mulheres. Todas as irmãs estão convocadas. Na quarta-feira é o nosso estudo, capítulo 13, então, a partir do 15, né? Do Evangelho de Lucas. O pastor Nils ensinou semana passada, muito bom. Ele falou sobre o guardar o sábado. Só não aprende quem não quer. Se você não quiser aprender, a quarta-feira tem sido uma bênção para nós. Temos aprendido muito dessa rica epístola, dessa carta gloriosa, desse evangelho glorioso que foi escrito pelo médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Senhor, diante da ministração da Tua palavra, Senhor, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa frieza, Senhor, a falta de fervor no meu coração, nos nossos corações, a falta de motivação para te servir, ó Deus. Perdoe-nos, ó Senhor, porque o mundo tem nos seduzido e muitas vezes temos cedido às seduções do mundo. Abra os nossos olhos, ó Deus, nos encha de temor do Senhor, porque o temor a Ti é o princípio da sabedoria. Coloca temor no nosso coração, coloca fogo na nossa alma, Senhor. Senhor, perdoe-nos por todo comportamento, Senhor, que ofende a Tua pessoa. Perdoe-nos, ó Deus, por cada dia que temos dificuldade de vir ao culto para Te cultuar. Perdoe, Senhor, porque nós não estamos tendo força e nem motivação para ler as Escrituras. Perdoe, Senhor, porque estamos ocupados demais para orar. Perdoe quando pensamos que a oração é perda de tempo, que a leitura é perda de tempo, que vir ao culto é só um encontro social. Perdoe, Senhor, quando estamos deixando as coisas espirituais serem vencidas pelas coisas materiais. Purifica-nos dos nossos pecados, aqueça os nossos corações, aviva a nossa alma, porque estamos perecendo, Senhor, estamos aflitos. Já não há mais profeta Jonas na nossa geração, já não há muitos profetas, ó Deus, nas redes sociais, já não há muitos pregadores da verdade, porque a cada dia, Senhor, nós estamos nos vendendo para as redes sociais. Estamos procurando ibope, estamos procurando curtir, estamos procurando visualizações, estamos com medo de não sermos aplaudidos e a cada dia nos tornamos escravos da opinião popular. Mas que o Senhor nos levante, Senhor, nesses dias, essa igreja, os pastores dessa igreja, levante-nos como vocacionados a pregar em Nínive, Senhor, a ir e a denunciar que a maldade dessa geração tem chegado até o trono de Deus, e que se nós não nos arrependermos, virá o dia do juízo e condenarão a muitos. Senhor, não nos deixe dormir nos nossos pecados, nem nos acomodar na nossa vida de frieza. Desperta-nos, incomode-nos, levanta-nos, chame-nos, ó Deus, para que voltemos à centralidade do Evangelho, para que voltemos à prática das boas obras, para que glorifiquemos o Teu nome, para que voltemos ao quarto da oração, para que nos incomodemos, ó Deus, em não ler a Bíblia todo dia. Senhor, se o Senhor não nos despertar, nós estamos perdidos. Por isso eu te imploro, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha
tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus do Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. E até quarta. E prazer, mais terça.